Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de terça-feira aqui no Terra Viva, o canal que planta e cria o futuro. Seja muito bem-vindo ao nosso Bem da Terra. Vamos agora aos destaques desta manhã. O governo rejeita a ajuda do G7 para combater as queimadas na Amazônia. O grupo das 7 maiores potências do mundo havia decidido destinar cerca de 80 milhões de reais para ajudar a combater os incêndios. Bolsonaro recebe governadores nesta terça-feira para discutir queimadas na Amazônia. Anvisa divulga a lista de ingredientes ativos de defensivos agrícolas que terão reavaliação toxicológica. Produção e consumo de alimentos orgânicos cresce no Brasil. Muitos moradores dos centros urbanos têm optado por comprar produtos direto do produtor. Vamos falar em nossos estúdios sobre produtos orgânicos. Direto de Esteio, no Rio Grande do Sul, o governador do estado, Eduardo Leite, fala sobre as políticas de apoio aos produtores de trigo, arroz e leite. Você sabia que o Ministério da Agricultura tem registradas mais de 3.600 cachaças e quase 1.900 aguardentes de cana? É isso mesmo, é isso que mostra o Anuário da Cachaça Brasil deste ano. E a gente vai falar sobre todas essas curiosidades dessa bebida genuinamente brasileira ainda no nosso programa de hoje. E na nossa gastronomia tem cuscuz marroquino. Ele é um ótimo aliado aí para alimentação saudável, rico em fibras e com baixo teor calórico. Sem contar aí que é de fácil preparo e é uma delícia. E o nosso musical de hoje, com vocês, Kelvin Araújo. Quando a gente ama, faz um cercadinho de amor, coloca tudo dentro, com carinho e sentimento. Não foi bem assim que você fez, nosso cercadinho cê pulou, dividiu nosso amor contra o amor. Se vira nos 30, nega, tô nem aí pra sua tristeza. Ninguém mandou você errar, eu te avisei que cerca não foi feita pra pular. Se vira nos 30, nega, tô nem aí pra sua tristeza. Ninguém mandou você errar, eu te avisei que cerca não foi feita pra pular. Acabou de acabar. Não foi bem assim que você fez, nosso cercadinho cê pulou, dividiu nosso amor contra o amor. Se vira nos 30, nega, tô nem aí pra sua tristeza. Ninguém mandou você errar, eu te avisei que cerca não foi feita pra pular. Se vira nos 30, nega, tô nem aí pra sua tristeza. Ninguém mandou você errar, eu te avisei que cerca não foi feita pra pular. Acabou de acabar. Kelvin Araújo, já alegrando o começo da nossa manhã. Bem-vindo, Kelvin, um bom dia para você. Bom dia, Maruza. É um prazer imenso estar aqui, trazendo um pouquinho de música sertaneja nesse programa tão típico, né? Tão sertanejo, tão da terra. Apresenta seu sanfoneiro pra gente. Dos bons. Dos bons. Edinho. Edinho, bem-vindo, bom dia pra você, viu? A gente vai bater um papo aqui durante o programa, a gente vai conversar bastante, vai cantar muito, vai ter muita música ainda hoje. Mas agora eu vou aos destaques desta manhã, aos noticiários, as principais notícias da política, economia e também do agronegócio nesta manhã aqui de terça-feira. A gente começa com o clima, vamos saber como é que está a temperatura em algumas regiões brasileiras. A gente começa com a temperatura aqui na capital paulista, que o dia amanheceu
Um pouco nublado, um pouco frio, né? A mínima aqui da capital é de 13 graus, mas a máxima pode chegar aí durante o dia a 24 graus, tá? A gente vai agora falar sobre Pará. Parauapebas, ali no Pará, a cidade que amanheceu a 19 graus, deve fazer sol hoje, deve atingir as 32 graus Celsius ainda nesta tarde. A gente fala agora sobre Castro Alves, na Bahia, onde a mínima é de 20 graus e a máxima não deve ultrapassar os 27 graus. E ali em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a nossa imagem do telespectador André Stocker, a gente acompanha aí, vai acompanhar aí na nossa tela a imagem do telespectador, uma imagem bonita da propriedade aí, tudo verdinho, um pouquinho nublado, uma propriedade verde. A mínima por lá, olha, André, é de 9 graus, então o dia amanheceu bastante gelado. E a máxima por aí não deve ultrapassar os 23 graus nesta tarde de terça, tá bom? A gente vai agora aos destaques das capas dos principais jornais do país nesta manhã. Aqui em nosso telão, a gente acompanha primeiro, olha, o que tem na capa da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: Macron defende a Amazônia sob estatuto internacional. O presidente francês quer discutir tema na ONU agora, tá? G7 anuncia uma ajuda de 83 milhões de reais aí para colaborar, para ajudar na questão do desmatamento aqui na Amazônia, que está sendo bastante repercutido no mundo todo. É um assunto bastante polêmico, tá? A gente desce mais um pouquinho para a gente ver qual que é o destaque da capa, a imagem da capa. A imagem são os índios ali, ó. Xicrins chegam à aldeia Rapicô com armas confiscadas de grileiros que foram expulsos da terra indígena Trincheira Bacajá, ali em São Félix do Xingu, no Pará. Vamos descer mais um pouquinho, ver se tem mais alguma coisa a respeito disso. Olha, a questão do mercado também diz aqui na capa hoje. Incerteza com Bolsonaro e Maia derrubam os mercados. Então, na contramão aí da repercussão das bolsas no exterior, o Ibovespa viveu ontem um dia de incertezas e acabou recuando, olha só, 1,26%, indo aos 96.429 pontos. O dólar subiu 0,36%, ou seja, segue aí subindo com essas incertezas e chegou a R$ 4,13, o maior valor desde setembro de 2018, antes aí das eleições. Então, só nesse ano é o maior patamar do dólar. Isso, então, aí é o que vem causando em relação às incertezas, a este bate-boca entre o presidente Bolsonaro e Maia também. Vamos lá? Vamos ao próximo destaque? O estado de São Paulo agora. Bolsonaro recusa 20 milhões de dólares aí, né, que a gente acabou de comentar, que são 80 milhões de reais do G7 para conter o fogo na Amazônia. Então, o Planalto anunciou ontem que recusou esses 20 milhões oferecidos pelo G7. A gente vai falar bastante sobre essa questão do desmatamento, sobre as principais notícias sobre isso aqui ainda neste primeiro bloco do nosso programa Bem da Terra, tá bom? E olha só que bacana, o jornal trouxe como destaque também algumas imagens domadores de incêndio, como é o cotidiano dos brigadistas do IBAMA que enfrentam por terra o fogo na floresta em operações arriscadas, que avançam noite adentro. O governo estuda vetar queimadas na seca. Então a gente tem de destaque também essas pessoas que têm trabalhado para conter esse incêndio. A gente desce mais um pouquinho para ver a foto de capa também, que é Guedes quer 13 bilhões de reais de caixa e BNDES para evitar o apagão. A gente vê uma imagem de Brasília, é isso mesmo. Ideia é que os bancos antecipem repasse de dividendos para desbloquear parte do orçamento contingenciado. Olha, a gente tem uma imagem aí, vamos baixar mais um pouquinho só para ver o que diz sobre essa imagem no escuro. Só mais um pouquinho, isso. Esplanada tem luzes apagadas após 18 horas, ou seja, após as 6 da tarde, como uma medida para cortar os gastos. Despesas de custeios e investimento caíram mais de 23%. A gente vai para o próximo destaque agora, para o valor econômico, que diz o seguinte: o governo vai desonerar folha
na contratação de iniciantes. E também fala da questão da Odebrecht, né, que leva esboço de seu plano à justiça. Vamos descer mais um pouquinho para ver o que mais diz o Valor Econômico nesta manhã. Olha só, a proposta ortodoxa do Guru de Fernandes, tá? Então a gente vai agora para o próximo destaque, que é o Jornal Metro, o parceiro aqui do nosso grupo Bandeirantes de Comunicação, que mostra aí que hoje vai ter a nova temporada de Pesadelo na Cozinha. Vai começar hoje às 11h da noite aqui na Band, hein? Você não pode perder. A gente abaixa mais um pouquinho para ver qual que é a foto de capa, qual que é o destaque, a manchete do Metro nesta manhã. Olha só. Saindo faísca. No dia em que o G7 anunciou a liberação de 83 milhões de reais para a Amazônia, Bolsonaro e Macron voltam a trocar farpas e levantar suspeitas. É este bate-boca aí entre o presidente brasileiro e o presidente francês. Saiba mais sobre os riscos da asma, também é destaque aqui na nossa capa. Olha só, a doença respiratória grave que vitimou a escritora Fernanda Young mata 2.000 pessoas por ano em todo o país. É grave e é importante saber sobre esses riscos. Vendas de imóveis novos aumentam. Uma alta no segundo trimestre aí foi de 16% em relação ao mesmo período de 2018. Lançamentos cresceram 12% aí, diz a capa do jornal. Agora a gente volta aí a falar o que é destaque nas principais capas de jornais do país e também o que está sendo repercutido no mundo todo. Olha só, a Agência Espacial Europeia alerta que os incêndios na região da Amazônia neste ano foram quase 4 vezes maiores do que os incidentes registrados no mesmo período de 2018. Além do Brasil, partes do Peru, Bolívia, Paraguai e também da Argentina também foram afetadas. De acordo com o comunicado emitido para a agência, não se pode explicar a crise apenas por conta de fenômenos naturais. De acordo aí com o texto, enquanto os incêndios florestais normalmente ocorrem na estação seca do Brasil, que aí vai aí de julho até o mês de outubro, o aumento sem precedentes é relatado como proveniente de desmatamento legal e ilegal, que permite que a terra seja usada para fins agrícolas. O aumento da temperatura global também é pesado aí para tornar a região mais suscetível ao fogo. E o Planalto confirmou ontem à noite que o governo vai rejeitar a ajuda do G7 para combater as queimadas na Amazônia. O grupo das 7 maiores potências havia decidido destinar cerca de 80 milhões de reais para ajudar a combater as queimadas. Em entrevista a um blog do portal de notícias G1, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo agradece a ajuda, mas, abre aspas, talvez esses recursos sejam mais relevantes para reflorestar a Europa. Fecha aspas. Ontem, o Ministério da Defesa divulgou um balanço afirmando que já houve redução nos focos de incêndio. O governo Jair Bolsonaro vai rejeitar a oferta de 20 milhões de dólares dos países do G7 para ajudar no combate às queimadas na Amazônia. Dinheiro que equivale a mais de 80 milhões de reais. O anúncio da oferta foi feito pelo presidente francês, Emmanuel Macron, com quem Bolsonaro tem trocado farpas desde a semana passada. De acordo com Macron, parte dos recursos seria destinada ao reflorestamento, sob responsabilidade de organizações não governamentais, que Bolsonaro chegou a acusar, sem provas, de que estariam por trás dos incêndios. Nesta terça-feira, as queimadas na Amazônia serão tema de uma reunião em Brasília, entre Bolsonaro e governadores da região. Militares seguem nos trabalhos de combate aos focos de incêndio, uma ação por terra e pelo ar, com uso de aeronaves que despejam água nas áreas afetadas pelo fogo. Segundo as Forças Armadas, 2.500 militares estão envolvidos na operação. À noite, o Ministério da Defesa divulgou um balanço afirmando que houve redução nas áreas queimadas. Não foram fornecidos números. Um gráfico ilustra a redução dos pontos de fogo de sábado para segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro esteve em uma reunião com o comando das operações no Ministério da Defesa. Segundo o ministro Fernando Azevedo e Silva, não há razão para alarme. Demos uma resposta rápida e a situação, é lógico que a situação não é simples, mas ela está sob controle e já arrefecendo bem.
O porta-voz do Planalto disse que Bolsonaro e ministros poderão visitar a região amazônica ainda nesta semana. A estrutura das Forças Armadas ficará disponível na área até controlar a situação. O general Rego Barros se irritou quando o repórter perguntou qual a posição do Brasil em relação à proposta do presidente da França de internacionalizar a Amazônia. Não há discussão com relação à soberania do país. Outra pergunta. As ações na Amazônia seguem dois caminhos, o de combate aos incêndios e o de investigação para identificar responsáveis por queimadas criminosas. A Procuradora-Geral da República criou no Ministério Público Federal uma força-tarefa para atuar nessas apurações. O grupo vai pedir a abertura de um inquérito policial. Há suspeita de ação orquestrada, há suspeita de uma atuação que foi longamente cultivada para chegar a esse resultado. E o que nós percebemos da conversa de hoje é que há sinais disso, há elementos que justificam a abertura de inquéritos para investigar e punir os infratores. A Polícia Federal também está atuando no caso. 25 agentes já estão na região investigando a suspeita de que um grupo de WhatsApp teria feito uma convocação para colocar fogo na mata. Para o Ministério Público, há indícios claros de envolvimento com o crime organizado. O desmatamento custa caro. Então não se desmata sem capital, sem recursos. Então, para desmatar uma área de 1.000 hectares, como a gente tem identificado, o sujeito desembolsa por volta de R$1 milhão. Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República foi favorável à liberação de parte dos recursos recuperados em crimes de corrupção contra a Petrobras para a Amazônia. A Advocacia Geral da União pediu ao tribunal mais 5 dias para se manifestar. A decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes. E durante um evento na Fiesp, em São Paulo, ontem, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também falou sobre o dinheiro prometido pelo G7. Ela não vê necessidade do dinheiro ser usado daí para reflorestamento da Amazônia, já que a mata se regenera sozinha. Para a ministra, toda ajuda é bem-vinda, desde que o Brasil possa decidir quais iniciativas são importantes para a preservação da Amazônia. E em meio à crise provocada pelo avanço das queimadas na Amazônia, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse no programa Roda Viva, na TV Cultura, que não sabotou o Fundo Amazônia e que a ideia do governo federal era de rever critérios de uso das doações. Abre aspas, não sabotamos o fundo. Fomos ao BNDES entender como funcionava o mecanismo de receber doações e verificamos na primeira visita que vários mecanismos não tinham uma sistemática de escolha e mensuração de resultado. Identificamos pontos frágeis que não tinham aí a menor governança. Fecha aspas. E as queimadas também são prejudiciais para a imagem do nosso agronegócio. Vamos acompanhar a seguir o depoimento da advogada ambientalista Samanda Pineda. Queimadas podem sim ser autorizadas pelos órgãos ambientais. Queimadas controladas para colheita de cana, queimada para limpeza de pasto. Essa queimada é uma queimada tecnicamente viável e é autorizável ambientalmente. Isso é diferente de incêndio. Quando se coloca fogo em mata, isso é incêndio criminoso, sem autorização. Identificando esses criminosos, não há conversa, tem que ser realmente prisão, porque isso tem consequências astronômicas para o nosso meio ambiente, para a nossa imagem e para o nosso agro. E a Procuradora-Geral da República defendeu que R$1 bilhão e 200 mil pagos pela Petrobras em acordos da Lava Jato sejam destinados a combater os incêndios na Amazônia. O repórter da Band, Rodrigo Orengo, tem os detalhes diretamente de Brasília. Olha só. O Supremo Tribunal Federal deve decidir até quarta-feira a liberação de recursos do fundo da Petrobras, oriundo de acordos da Lava Jato, para o combate aos incêndios na Amazônia. Foi um pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e agora temos também uma solicitação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que solicita a liberação de $300 milhões para o combate aos incêndios. Inicialmente, o presidente da Câmara tinha solicitado R$200 milhões para o desbloqueio, descontingenciamento de recursos do Ministério do Meio Ambiente, que o governo havia bloqueado no orçamento em função de dificuldades financeiras, e também ainda a liberação de R$800 milhões
para a divisão entre União e Estados em prevenção em programas de combate aos incêndios na região da Amazônia. Agora, o Supremo vai reunir ainda a Procuradoria-Geral da República, a representante da Câmara e a Advocacia-Geral da União, além do Ministério da Economia, para uma decisão. E essa decisão deve ser tomada justamente na quarta-feira pelo ministro relator dessa ação, o ministro Alexandre de Moraes. E o presidente Jair Bolsonaro vai se reunir daqui a pouco com governadores de estados da Amazônia para discutir ações de combate às queimadas na região. O encontro está marcado para as 10 horas no Palácio do Planalto, 4 dias depois de o presidente ter assinado um decreto autorizando o envio de tropas das Forças Armadas à Amazônia. A Amazônia Legal é composta por 9 estados e todos pediram ao governo federal a atuação dos militares. E será que essa questão do desmatamento da Amazônia pode tirar o Brasil do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul? Olha, os impactos dessa parceria no agronegócio é um dos temas do 7º Fórum de Agricultura da América do Sul, que acontece na semana que vem em Curitiba, no Paraná. Sobre esse assunto, eu converso agora via Skype com Giovanni Ferreira, que faz parte aí da comissão técnica do evento. Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos. É uma satisfação estar falando com vocês novamente e num momento tão importante para o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro tem a sua importância ampliada em meio à discussão aí das queimadas na Amazônia, uma nova luz aí sobre o Brasil, e nós vamos estar discutindo isso intensamente no fórum, essa relação Mercosul, União Europeia, e também esse cenário de disputa comercial, a chamada Trade War, protagonizada por Estados Unidos e China, mas que tem um efeito colateral de desafios e oportunidades aí para a América do Sul como um todo, liderada pelo Brasil. Você acredita que esse desmatamento deve prejudicar aí a questão do acordo? Eu acredito que não. Nós estamos vendo hoje, como diz, protagonizada por Estados Unidos e China, essa disputa comercial. Ela só está começando. Nós entendemos que a próxima década essas disputas só tendem a se intensificar. E num cenário de intensificação dessa trade war, dessas disputas comerciais, o que vai valer? Acordos de bloco, acordos bilaterais. Então, nesse processo, o Brasil tem muito a oferecer. Agora precisa de estratégia para negociar. O Brasil hoje é o grande fornecedor, o protagonista da oferta mundial de proteína animal e vegetal. Então, eu não acredito não que isso deve prejudicar, talvez por questões políticas e ideológicas, mas que não se sustentam. O que sustenta essa relação e que vai sustentar esse acordo é a relação de oferta e demanda, onde o Brasil tem um posicionamento bastante estratégico pelo tamanho da produção, pela oferta que o Brasil consegue disponibilizar nesse mercado internacional. E esse acordo precisa de um tempo, né, de algumas aprovações ainda para estar realmente valendo, né? Vocês têm aí uma previsão de quando que pode estar acontecendo isso? Então, o tema central do evento desse ano da produção ao mercado global e sustentável. Tem tudo a ver com esse mercado internacional. E nós temos temas muito específicos sobre a União Europeia e Mercosul, onde nós queremos, na verdade, traduzir esse acordo, queremos mostrar as nuances desse acordo. Vamos falar da regulamentação. Primeiro, que os países precisam assinar esse acordo, então já vai um tempo para isso, tá? Segundo, que ele não acontece da noite para o dia, ele é gradual, depende muito do segmento econômico, do produto, das tarifas que são aplicadas, e tudo isso nós vamos estar discutindo nesse fórum aqui em Curitiba, que acontece dia 5 e 6 de setembro, semana que vem. Só para vocês terem uma ideia, nós temos quase que 20 países confirmados, entre palestrantes e ouvintes desse fórum, da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, onde a gente vai ter condições, a gente vai ter pessoas, especialistas, técnicos e informação para desenhar, para debater e também apontar tendências, não só desse acordo Mercosul-União Europeia, mas também quais os rumos desse comércio internacional, principalmente focado no agronegócio. Quem vai abrir o nosso evento, a palestra de abertura do evento, também tem uma relação muito forte com isso, será feito pela OMC, a Organização Mundial do Comércio. O diretor de agrícola e de commodities da OMC vai tentar mostrar qual que é o cenário hoje. É muito dinâmico e a OMC tenta resgatar o seu papel
tá? Nesse processo de organizar esse mercado internacional. Então, a gente vai ter um cenário bastante interessante aí, a partir da visão da OMC também global desse momento do mercado internacional e de trade war. Então, um evento muito importante aí para o agronegócio, de maneira geral, né? Para todos. Vamos deixar o convite, então, para quem está em casa. Sim, eu quero convidar a todos aí, o evento é do dia 5 e 6 de setembro. Nós temos 13 painéis com mais de 40 palestrantes. Quem quiser mais informações ou desejar participar do evento, pode acessar um site www.agrooutlook.com.br, que é o site do 7º Fórum de Agricultura da América do Sul, onde você vai encontrar todas as informações, a programação, os principais palestrantes e onde também é possível fazer a sua inscrição para o evento. Tá certo, Giovanni, obrigada pelas informações e um ótimo congresso para vocês. Muito obrigado pelo apoio e pelo espaço. Tenha um ótimo dia. Olha, e o sucesso da safra de soja exige cuidados com o solo nesta época do ano. E é sobre o preparo do solo para o plantio da soja, o gerente técnico especializado em grãos da Altec Crop Science, o Vinícius Abe, esclarece para a gente. Vamos acompanhar. Olá, amigo produtor. Hoje nós vamos falar sobre o preparo do solo para o plantio da soja. Pensando em sustentabilidade, é fundamental termos atenção às práticas de conservação do solo, como o terraceamento. Um solo bem conservado é um solo que recicla melhor os nutrientes, trazendo uma maior fertilidade. Também é necessária uma correta amostragem do solo para análise de fertilidade. Só assim é possível diagnosticar os teores necessários de nutrientes para cada talhão da sua lavoura. 4 fatores são muito importantes para a lavoura de soja. Um deles é a matéria orgânica, fator essencial para o equilíbrio físico, químico e biológico, além de disponibilizar nutrientes para as plantas e vida para os micro-organismos. O segundo ponto é a cobertura viva do solo. Ela faz parte da rotação de culturas, traz diversidade de raízes, auxilia na aeração, na dinâmica de água do solo e faz com que o solo ofereça menos resistência ao desenvolvimento do sistema radicular. O terceiro ponto é a população microbiana benéfica no solo. Ela trabalha na matéria orgânica, disponibilizando os nutrientes para as plantas, compete com os micro-organismos patogênicos, equilibrando o desenvolvimento das plantas. Assim nós atingimos o quarto e último ponto, que é um bom enraizamento inicial. O sistema radicular é responsável pela absorção de nutrientes e produção de alguns fito-hormônios, como a citocinina, equilibrando o balanço hormonal da planta. O sistema radicular bem formado explora melhor o perfil do solo, sendo capaz de dar mais suporte em condições climáticas adversas como a seca, trazendo maior segurança à produtividade. Esteio na região metropolitana do Rio Grande do Sul, cedia aí esta semana a 42ª edição da Expogenética, a maior feira agropecuária da América Latina. No evento, a nossa equipe entrevistou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que falou sobre as políticas do governo para culturas importantes produzidas no estado, como o trigo, o arroz e também o leite. Confira um trecho da entrevista. Nós estamos hoje aqui na Expo Inter com uma presença do governador do estado, Eduardo Leite, ele que vem neste momento fazer aqui a sua entrevista conosco, exclusiva para você que nos acompanha no Brasil inteiro do Terra Viva, para falar obviamente das expectativas dessa feira e de tantos outros números da agropecuária, não somente aqui do Rio Grande do Sul, mas também de todo o Brasil. Governador, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, atender o nosso pedido aqui, falar com exclusividade com o nosso telespectador e falar dessa feira, né, que a cada dia cresce cada vez mais. Qual que é a sua, especialmente, nesse primeiro mandato com relação aos números, que a gente sabe que a expectativa ela é sempre positiva, mas a realidade depois dessa feira vai trazer um saldo e de que forma para o Estado e para o Brasil, de certa forma? Olha, em primeiro lugar, agradecer o espaço que o Terra Viva nos proporciona para levar as notícias, as informações dessa grande feira que nós temos aqui no Rio Grande, a maior exposição da América Latina e do agronegócio, levando a inspiração que vem do campo, que é o nosso lema desta edição, da 42ª edição, para cada um dos gaúchos e para cada um dos brasileiros, através dos meios de comunicação, através aqui do Terra Viva. Sem dúvida nenhuma, o agronegócio ele é um grande pilar da nossa economia, né? Do desenvolvimento econômico e da nossa balança comercial, trazendo novas divisas, trazendo receitas, recursos para o estado do Rio Grande do Sul. A gente teve lá episódios de recessão econômica no Brasil, 2015, 2016, dificultaram o desenvolvimento, mas
o agronegócio sempre ajudou a manter, né, minimamente a economia no Rio Grande do Sul e também no Brasil. E agora nós vemos uma nova expectativa por condições políticas e econômicas que já se expressam nos primeiros dias da nossa feira. Tivemos um recorde de público aqui, 140 mil pessoas nos 2 primeiros dias, em comparação a 93 mil pessoas no ano passado, nos mesmos 2 primeiros dias. Isso Perfeito. mostra aí um pouco da expectativa das pessoas, do otimismo. O G7, governador, já anunciou que vai ajudar no combate ao fogo. Se houver num futuro breve, e isso é uma torcida contra, né? Qual seria, na verdade, a torcida contra é com relação à pergunta, qual seria a retaliação ou principalmente os desdobramentos que o Rio Grande do Sul sofreria se isso acontecesse, por parte principalmente da Europa? Olha, boa parte da nossa balança comercial no agronegócio é sustentada pelas operações que fazemos na Ásia, especialmente com a China, né? Então, claro, a maior expectativa, a maior preocupação que nós temos são nas nossas relações com os chineses. Mas isso não significa desprezar, né, a questão da relação comercial com a União Europeia, que é bastante importante também, e que nós queremos conquistar ainda mais. Só para dar um exemplo, nós estamos buscando aí livrar a nosso rebanho da vacinação contra a aftosa, para sermos livres de aftosa sem vacinação, algo que o Estado de Santa Catarina já é e que o Estado do Paraná está buscando, para inclusive buscarmos novos mercados. E é bastante importante que, na busca desses mercados, nós estejamos de acordo com as agendas de sustentabilidade. Então, acho que a questão do desmatamento, das queimadas na região amazônica, nós temos que ter uma preocupação com a biodiversidade, uma preocupação ambiental e também uma preocupação com o agronegócio, deixando claro a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com a sustentabilidade ambiental. E como o governo, o executivo não, na verdade, está sempre apagando fogo e vivendo de desafios, governador, eu vou lhe propor o seguinte, nós temos 1 minuto e meio para 3 temas ainda, né, especificamente aqui do Rio Grande do Sul, com reflexo na economia nacional, que é o trigo, o leite e a pecuária. Vamos começar pelo trigo com relação à importação. Como é que está essa questão, dado uma vez de que, obviamente, é importante que o produtor, principalmente do Estado, continue abastecendo o mercado? Olha, essas questões lidam também com questões tarifárias e com as relações que nós temos com os outros países produtores, né, de trigo e são capitaneadas diretamente pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério das Relações Exteriores. Então nós mantemos o contato com o governo federal para acompanhar as suas negociações nesse setor. Aí passamos do trigo, vamos falar do arroz, que também é outro insumo extremamente importante para o Estado, um grande produtor. A questão do preço mínimo, já se discutiu isso num passado muito recente. E o que se espera, na verdade, para o futuro, para quem planta arroz nesse estado? Uma discussão com o Ministério da Agricultura, que se trava nesse ponto, e nós estamos trabalhando no que diz respeito à competência do Estado para a redução de custos logísticos, através da exportação no Porto de Rio Grande, com dedicação de terminais logísticos do arroz para a redução do custo e aumento da sua competitividade, e buscando uma articulação entre setor produtivo, produtores e indústria aqui no estado para acharmos um bom termo aí entre os dois, que garanta o retorno para os produtores sem também prejudicar a nossa indústria, que é bastante importante, agregando valor no setor do arroz aqui no Rio Grande do Sul. E você confere a entrevista completa no nosso site, o tvterraviva.com.br. E agora vamos ao vivo até a Itália, onde a Renata Maron, a nossa apresentadora aqui do Bem da Terra, visitou o maior centro de excelência em promoção e cultura do café, a Università del Café, localizado ali em Trieste. Bom dia, Renata. Bom dia ou boa tarde, né? Aí já é a tarde, é isso mesmo? Isso mesmo, Marusa. Boa tarde para vocês, para mim aqui, na verdade, que estou há 5 horas à frente, né? E bom dia aí para todos os nossos telespectadores aí brasileiros e aqueles que nos acompanham também fora aí do país. Pois é, foi uma experiência maravilhosa. Eu estive, então, no maior centro de referência mundial quando a gente fala em promoção, difusão do café, dessa bebida tão importante em termos históricos, em termos culturais também. Bom, a Universidade do Café, ela surgiu cerca de 20 anos e ela surgiu em Nápoles, na região mais sul aí do país. 2 anos depois, ela veio para o norte do país, aqui na Itália, em Trieste. Hoje, só para vocês terem uma ideia, são 28 centros de excelência como este, localizado aqui no norte, espalhados aí pelo mundo, por todos os continentes, mas o centro de Trieste é o que gerencia aí
todos os outros. Aqui, por exemplo, são oferecidos cerca aí de 18 cursos diferentes, então dá para a gente ter uma ideia e uma noção do aprofundamento em relação às questões aí relacionadas à bebida, tanto em termos, digamos, para quem é mais amante do café, como eu, como você e como tantos telespectadores também, bem como para aqueles profissionais como os cafeicultores. Então, esses 18 cursos, eles são divididos aí em 3 partes, para vocês entenderem melhor. Então, um para os amantes do café, realmente para quem gosta, para quem aprecia a bebida, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o café. E aí é um curso que demora cerca aí de 4 horas. Tem os cursos para os produtores de café, para os cafeicultores, inclusive, Maru, quem está nos acompanhando, são diversos produtores aí brasileiros que vêm fazer os cursos aqui em Trieste, na Universidade do Café, esse centro aí de referência mundial, recebe aí anualmente muitos cafeicultores brasileiros, e também tem os cursos aí mais voltados para quem gosta de fazer aquele café arte, né, voltado aí mais para os baristas. E aí eu fui muito bem recebida, inclusive, pelo diretor da universidade, o senhor Moreno Faina, e ele falou sobre todos esses cursos, sobre como está a expectativa, inclusive de hora em hora, eles recebem aí diversos grupos, logo na nossa sequência aí de visita, eles iriam receber jornalistas aí vindos da Alemanha, então é bastante importante e expressivo aí, com certeza. E também falou algo que me chamou muito a atenção. Por que é tão importante a gente aprender e valorizar a cultura do café? Demora mais ou menos 16 a 18 meses entre o fruto, né, entre a plantação, florada e tudo mais, até a xícara do café. Esse tempo, então, demora de 16 a 18 meses, mas em apenas 30 segundos, olha isso, 30 segundos, um barista, ele pode deixar esse trabalho todo jogado fora, todo para lá. Então, por isso que é importante, assim, o barista realmente conhecer aí como que é o processamento, a temperatura da água, para não torrar muito a bebida. Por isso que esses centros ajudam realmente a profissionalizar cada vez mais o setor. E aí, sobre também o presidente André Aili, que nos concedeu uma entrevista exclusiva lá na Universidade do Café, ele falou bastante, né, inclusive, sobre os produtores brasileiros. Inclusive, uma das minhas questões com ele justamente foi sobre a importância, né, dos produtores brasileiros para a Ilha Café, e ele falou que é de extrema importância, já que somos os principais fornecedores em quantidade aí para a companhia, e que, claro, estamos ficando cada vez melhores em qualidade também, qualidade da bebida, o café que é tão gostoso, que é tão apreciado. Perguntei também em termos econômicos, né, como é que anda a companhia, já que a gente sabe que a Itália passa por um momento bastante crítico, né, tanto em termos de economia quanto em termos de política também, mas a empresa segue aí a passos bastante importantes financeiramente, economicamente, deve crescer nesse ano aí cerca de 5% ao ano, então tendo aí uma expectativa positiva também aí para o setor. E aí, depois aqui da Itália, o mercado mais importante para a empresa, para a companhia, seria os Estados Unidos, que também são grandes consumidores do café, como a gente sabe, são os segundo maiores consumidores depois de nós, brasileiros, né? Nós somos aí liderança tanto em produção, quanto em exportação, quanto em consumo também. E é claro que a demanda chinesa vem demandando aí muito do café também da companhia, e por isso também essa expectativa aí de crescimento de 5%. Perguntei a eles, né, sobre os cafés assim mais populares aqui na Itália. Então, realmente tem o café que é o expresso, aquele bem curtinho. Aqui, em especial, nessa região de Trieste, tem o café Nero, que ele é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais encorpado. Tem o cappuccino, que também é aquela paixão dos italianos, e aí são duas curiosidades. Tem o Capo in Bic, que é o cappuccino em bicchiere, né, que é um cappuccino num copinho menor, e o cappuccino também na xícara, né, tradicional, que eu particularmente sou apaixonada também, que traz toda aquela cremosidade. Ou seja, foi muito legal, muito importante mostrar e trazer isso também, né, da importância da cafeicultura brasileira. E só para a gente finalizar aqui, o André Aili, CEO da empresa, destacou que a gente vem fazendo um trabalho bem importante, não só em termos de produção, como também valorizando o café sustentável do Brasil. E ele, inclusive, disse isso na sua entrevista aqui com a gente. Tá bom, Maruzá?
Olha, Renata, deixou todos nós aqui no estúdio com água na boca, viu? Tô vendo que tá bastante calor aí, né? Mesmo com sol, os italianos continuam apaixonados pelo café? Continuam, e mais do que a gente, viu? Porque vocês viram, eu tive que até que mudar de cenário aqui, porque eu tava ali lá fora, 32 graus, suando. Aí eu falei, não, deixa eu vir para dentro, pelo menos tem um arzinho condicionado para dar uma amenizada. Mas o café é bom e é uma boa pedida a todo momento, inclusive para nós, né? Com certeza, Rê. Obrigada pela participação, viu? Bom restinho de férias aí. Semana que vem, Renata tá de volta aqui na frente do Bem da Terra. Ótimo restinho de férias e até segunda, Rê. Até segunda, beijão aí para vocês. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Vamos agora às cotações. Vamos ver os principais preços das commodities agrícolas neste início de manhã aqui em nosso telão. A gente começa com o mercado físico brasileiro da soja, que registra alta na maior parte das praças pesquisadas. No Porto de Paranaguá, alta de 0,6% a R$ 89,00. Alta de 0,6% também em Cascavel, no Paraná, a R$ 83,00 a saca. Uma alta mais expressiva de 3,2% ali em Rondonópolis, no Mato Grosso. A soja por lá vem a R$ 80,00 a saca de 60 quilos. Forte valorização também em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde a soja avançou 2,6% nesta segunda-feira e abre esta terça a R$ 79,00 a saca. Ganhos também nas praças de Barreiras e também Balsas em Barreiras, Bahia. Alta de 1,3% a R$ 77,50. Em Balsas, no Maranhão, a soja vem a R$ 76,00, também um avanço de 1,3%. E a gente segue dando informações do mercado físico brasileiro agora do milho, negociado ali no Porto de Paranaguá, que também registrou ganhos, 1,4% a R$ 37,00 a saca. Em Campinas, também em São Paulo, o milho também está valendo R$ 37,00, um avanço também de 1,4%. Uma alta mais expressiva ali no Paraná, na Praça de Cascavel, onde o milho vinha sendo negociado a R$ 30,50. Agora subiu 3,3% e está sendo negociado a R$ 31,50. Estabilidade em Sorriso e também em Rondonópolis, no Mato Grosso. Ganhos ali em Rio Verde, Goiás, 1,8% de alta a R$ 28,00 a saca. Também ganhos bastante expressivos de quase 4% em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde o milho, que vinha a R$ 27,50, agora vem a R$ 28,50. 3% de alta também em Uberlândia, a R$ 34,00 e estabilidade em Erechim. Agora a gente confere os preços do café no mercado físico brasileiro, que também teve a segunda-feira com fortes ganhos, como a gente vê aí no nosso telão. No Cerrado Mineiro, uma alta de 1,2% a R$ 415,00 a saca, 2,5% de ganhos no Oeste Paulista, a R$ 410,00. 1,2% no Sul Mineiro a R$ 410,00. Uma alta expressiva de 3,3%. Na Zona da Mata, em Minas, a R$ 310,00. E estabilidade aí, o Conilon em Vitória, Espírito Santo, continua valendo R$ 280,00 a saca. A gente segue aí com a cotação do boi gordo, que vem com estabilidade na maior parte das praças pesquisadas. Alta em Cuiabá, a R$ 146,00 e em Colíder, a R$ 140,00 a arroba. Estabilidade em Campo Grande e Marabá. Alta também em Minas Gerais, 0,7% de ganhos. A arroba do boi gordo começa o dia sendo negociada a R$ 152,00. Estabilidade também em Goiás e na Praça de São Paulo, mas houve uma queda aí, que foi ali no Rio Grande do Sul. 1% de perdas a R$ 5,05 o quilo. E agora que a gente já deu todas as informações desta manhã de terça-feira para manter o amigo aí de casa muito bem informado, a gente vai de música agora. Hoje nós temos o Kelvin aqui em nossos estúdios. Agora sim, gente, bom dia. Bom dia, bom dia. Já começou o dia com muita informação, né? E nós antenados aqui, viu? Tem que estar mesmo. Sem dúvida. Conta da sua trajetória, Kelvin.
Bom, eu tenho um pouquinho mais de 20 anos dentro da música, comecei muito cedo, né? Desde sempre, É, então. Que é o meu- novinho, mais de 20 anos. O meu avô, ele cantava, e aí eu tomei gosto pela coisa desde criança, né? Minha família é toda do sul de Minas, então a influência sertaneja sempre foi muito forte, muito evidente. Sempre em carreira solo? Não, eu tive dupla há 16 anos. Dupla. E há 4 anos agora como carreira solo. E sempre teve o gosto pelo sertanejo? Demais, demais. O que você vai tocar agora pra gente? Bom, uma música que eu acho que conta a história de nós que saímos cedo de casa para cantar, e uma composição do Joel Marques, No Dia que Eu Saí de Casa. Que delícia! Um clássico. Um clássico, vamos lá! No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for eu sigo, com meu pensamento sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E no olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Segura! A minha mãe naquele dia me falou do